Só esperar as crianças saírem. A gente vai ficar aqui um pouquinho. Tem uns ajudantes aqui comigo na igreja. Logo a gente vai explicar, tá bom? Mas glória a Deus por essa manhã, glória a Deus pelo amor de Deus sobre nós, pelo seu cuidado e pela sua palavra. E nós vamos ter oportunidade de deixar o Espírito Santo falar um pouquinho mais conosco. Amém? O pessoal do meio deve estar um pouquinho curioso, né? O pessoal da lateral já sabe. Mas já está chegando aí. Estamos perto das 11 horas, então eu vou falar para vocês ficarem bem à vontade, se vocês quiserem degustar, tá bom? Porque o propósito aqui não é atrapalhar o almoço de ninguém. Então, se vocês já quiserem degustar, fiquem à vontade. Se vocês quiserem guardar para a sobremesa, também fiquem à vontade, tá bom? E assim a gente vai seguir aqui. Às vezes eu trago algumas coisas para as crianças e eu falo isso, come logo, né? Come logo, porque senão ficar perto do almoço, a mãe depois vai achar ruim que vocês comeram um docinho antes do almoço. Então, fiquem à vontade, tá bom, irmãos? Temos liberdade aqui. Estamos fazendo dentro do temor do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração, então, por esse tempo, para que a palavra do Senhor fale conosco, porque é pelo Espírito Santo. Né? Ele falou comigo, pode ser que ele fale com você de uma outra forma, de uma outra abordagem, mas é a palavra dele, é a intenção dele, é como ele quer fazer. Amém? Pai, nós te louvamos pela tua santa palavra, pelo parâmetro, como disse o pastor Roberto, e é isso que nós queremos na nossa vida. Ouvimos tantas coisas, conhecemos tantas coisas, tantos ensinos, mas nós queremos ser guiados pela tua palavra, que é santa, verdadeira, que traz vida e vida eterna. Por isso fala conosco, nos ensina, nos quebranta, nos coloca novamente na direção do Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Quem quer ser o primeiro? Se eu perguntarem para vocês, quem quer ser o primeiro aqui? Quando a gente pergunta para as crianças, rapidamente, eu acho que você também quer ser o primeiro, não quer? É bom ser o primeiro, né? Quem quer ser o primeiro? Eu. Quem quer o primeiro pedaço de bolo nos aniversários? Às vezes dá uma certa confusão, né? Eu nunca gostei disso, particularmente, nunca deixei o João Pedro fazer, porque isso dá uma tristeza num vô, numa tia, no pai, na mãe, né? Mas a gente gosta de ser o primeiro, né? A gente tem essa tendência, porque somos humanos, somos egoístas, e às vezes a gente quer ser o primeiro. E um dia eu trouxe um bolo lá no cultinho, logo que a gente começou o ano, e eu fiz exatamente essa pergunta. Quem quer ser o primeiro? Irmãos, bolo de brigadeiro com granulado. Eu! Né? Natural, eu quero o primeiro. E aí eu completei a frase. Quem quer ser o primeiro a vir aqui, pegar um pedaço de bolo e dar para o seu amigo? E criança é tudo de bom, né? Porque, apesar deles estarem acostumados a querer ser o primeiro, rapidamente, eles têm o coração aberto. Então, a mesma motivação continuou. Eu. E aí foi uma disputa para ver quem era o primeiro que ia lá pegar o primeiro pedaço de bolo para escolher um amigo e entregar. E aí a gente pôde falar de servir, né? Da importância do outro, de agradar o outro, da necessidade do outro. E assim a gente fez. Então, a gente está muito acostumado com o primeiro a receber, né? Mas a minha palavra tem esse tema. Quem quer ser o primeiro a dar?
Eu acho que isso a gente precisa ter ali no nosso coração, né? Motivado pela palavra de Deus. Porque hoje há muitos falatórios de generosidade, de bondade, né? E Deus é tão maravilhoso. Que ontem eu vi uma postagem no Instagram e eu achei bem interessante, tem a ver com o que a gente vai falar. Eu vou ler aqui para vocês. Fala assim: mas eu sou bobinho demais. Sou bom demais para as pessoas. Tenho que aprender a ser ruim, se eu quiser ganhar algo na vida. Esqueça de vez essas afirmações. Isso foi coisa que você escutou e está apenas replicando. É melhor ser locomotiva, a pessoa que estende a mão e puxa o seu semelhante, do que ser vagão e precisar ser puxado ou empurrado. Nunca foi desvantagem ser bom e ter um bom coração. Acredita, porque o universo devolve tudo o que você faz em dobro. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve. Porque aqui ele está trazendo um princípio de dar, mas para ser beneficiado. Ele quer ser o vagão lá na frente para puxar. Né? Ele não quer ser ajudado, não tem uma questão de humildade. Né? Não vou entrar nem aqui na questão de universo, amém? Mas a intenção, o propósito que as pessoas estão falando hoje é voltado para si. Né? Tem um outro estudo que fala que quando você abençoa, quando você doa, enfim, você gera bom humor para você, reduz o estresse. Então, de novo, para mim, né? Mas não é esse o foco, não é esse o propósito. Então, a gente precisa cuidar do nosso coração para esse propósito. Amém? E aí eu queria ler alguns versículos aqui sobre esse direcionamento do Senhor, essa vontade do Senhor, esse mandamento do Senhor, né? E o porquê. Então, a gente começa em João 15, de 12 a 14. Se os irmãos estiverem anotando aí, né, para depois a gente falar nos grupos. Eu escrevi aqui para não perder um tempo em manusear, então eu vou ler aqui. O meu mandamento é este: que amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Jesus falando. Em Hebreus 13:16, diz assim: não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Então, aqui a gente já tem 2 motivos suficientes para dar. A gente não precisa ouvir o que o mundo fala aí fora, né? Ser amigo de Deus, ele diz que vocês serão meus amigos se fazem o que eu mando. Ser amigo de Deus e agradá-lo. Esses sacrifícios que agradam a Deus. Então, aqui a hora que fala sacrifícios agradam a Deus, também nos chama a atenção de que é fácil dar quando o bolso está cheio. É fácil dar quando aquilo sobra. É fácil dar quando aquilo não custa. Né? Então, tem um segredo aí para a gente. O sacrifício, né, de dar agrada a Deus. Então, é bem o que o pastor Roberto falou, o parâmetro. Qual é o parâmetro? Qual é a motivação? Aqui a gente encontra 2, né? Ser amigo de Deus e agradar a Deus. Tiago 2, 14 a 17, diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento, e alguém vos disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? A fé sem obras é morta. Né? Deus te abençoe e que Ele derrame um pão do céu para você na próxima esquina. Né? Deus te abençoe, mas às vezes a pessoa precisa das tuas mãos, dos teus pés, da tua boca, né, do teu coração em Deus, para que ela sinta esse amor de Deus e essa bênção de Deus. 1 João 3, 17 e 18.
Se alguém é rico e vê seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para esta pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. E o último versículo que eu coloquei aqui, 1 Timóteo 1,5, diz assim: essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro. A motivação. O amor vem de um coração puro. De uma consciência limpa. Consciência diz a respeito de paz interior, nada a esconder, não fazer para a glória própria, né? Estamos seguindo aqui os mandamentos do Senhor. E de uma fé verdadeira. Quando a gente crê em Deus, a gente obedece a Deus. A gente tem a palavra dele como parâmetro, como verdade. Então, fé e obediência andam juntos. Ah, mas é difícil. É difícil porque nós somos egoístas por natureza. É muito difícil. Mas é a palavra de Deus. Então, se nós colocarmos o nosso coração, né? Se nós quisermos e decidirmos obedecer, nós contaremos com a ajuda do Espírito Santo, sem dúvida alguma. Salmo 51:12 diz assim: sustém-me com o espírito voluntário. Eu já tenho, irmãos? Não, sou carne. Então é uma oração para o Senhor. Sustém-me com o espírito voluntário. Conserve em mim o desejo de ser obediente. Ou, sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Crie em mim um coração puro. Amém? Então, nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo para obedecer ao Senhor. É sempre assim, né? A obra é dele. Então, nós vimos aqui que nós já temos motivação, né? Que é ser amigo de Deus, agradá-lo, né? E agradá-lo. Mas nós já temos aqui também na palavra o fruto. Por quê? Por que obedecer ao Senhor? Por que obedecer este mandamento? Olha o que diz aqui, em Mateus 5,16. Assim brilhe, resplandeça a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. As obras serão nossas, nós faremos parte disso. Mas para que glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esse é o fim, esse é o propósito. Amém? 2 Coríntios 9:11 diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas. Então, aqui não é só financeira, é emocional, é o conhecimento do Senhor, é a paz e a alegria que vem para a nossa vida e a gente pode compartilhar, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Então, não é porque eu quero ser o primeiro, para também falar que eu sou o primeiro a ajudar, né? Mas qual a motivação e qual o propósito final. Amém? E aí, eu coloquei aqui, eu e você somos os instrumentos que Deus quer usar para que a sua generosidade e a sua graça atinja as pessoas. Somos o seu corpo aqui na terra. Deus fala por meio da minha boca, da sua boca. Por meio dos meus braços, Ele pode abraçar alguém. Por meio das suas mãos, Ele vai poder efetivamente abençoar alguém. E, inclusive, por meio dos recursos que Ele coloca à nossa disposição. Então, tudo vem dEle, para a glória dEle. Amém? E aí, falando um pouquinho aqui de compaixão, generosidade, né? Eu fui meditando e eu lembrei. Jesus tinha poder, não tinha? Na terra, muito poder. O poder fala sobre a pessoa. Jesus tinha poder. Você tem recursos? Sim. O recurso fala de mim, né? Onde eu trabalho, o que eu tenho de posses. Mas a compaixão olha para o outro.
né? Hitler tinha poder também, mas não tinha compaixão. Jesus tinha poder, tinha compaixão. Então, o foco do poder era o outro. O foco do recurso era o outro. Amém? Então, para completar aqui, Mateus 22, 37 a 39, diz, né, Jesus dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Ou seja, não há reservas, né? Nós amamos ao Senhor. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas eu primeiro, depois ele. Eu primeiro, não é por uma ordem, não. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente tem o coração, né, com a motivação para o Senhor, a gente pode fazer o que o Senhor nos ordenou para que o propósito final, né, seja para a glória dele. Amém? E aqui eu trouxe as definições só para a gente ter claro. Então, compaixão. Quando conseguimos compreender o estado emocional da outra pessoa, ter dó da sua condição, desejando que ela consiga superar ou aliviar o seu sofrimento. É ser movido por misericórdia, imaginar aquilo que ela está passando e, principalmente, agir para ajudar. Então, não é só sentir, mas é agir para ajudar. Misericórdia, sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou caiu em alguma desgraça. Dó, compaixão, piedade. E generosidade, que é a tão famosa aí palavra do momento, né? É a virtude que a pessoa tem quando acrescenta algo ao próximo. Ela se aplica também quando a pessoa que dá algo a alguém tem o suficiente para dividir ou não. Então, não tem a ver com recurso. Não se limita apenas em bens materiais. E aí, quando o pastor falou aqui do parâmetro, né, me tocou muito forte, porque a gente tem a tendência de ouvir muitas coisas e de achar, inclusive, que elas fazem sentido. E algumas justificativas são até plausíveis, né, no nosso dia a dia. Um exemplo: mas ele não merece. É igual a história do perdão, a gente já falou aqui, né? Ele não merece, nem você mereceu quando Jesus foi para a cruz, né? Mas ele nunca me deu nada. Mas ele nem precisa. E a gente se esconde justificando o não cumprimento da palavra de Deus. Tem uma justificativa. Senhor, o Senhor pediu para eu amar, para eu amar o meu irmão, para eu doar, mas não dá, né? Aqui não dá. E a gente vai se escondendo atrás dessas justificativas, né? A gente vê que o egoísmo é algo maligno que tem derrubado o homem desde o jardim do Éden, né? Quando Adão quis a colocação lá de eu sou dono do que eu tenho aqui, eu vou governar aqui, né? Eu quero esse conhecimento, eu sou dono de si. Então, é algo para a gente tomar cuidado, né? Não é simplesmente algo só moderno, né? O egoísmo, é para mim, a criança que briga pelo brinquedo. Não, tem uma raiz lá de desobediência. E o egocentrismo também está muito ligado à ingratidão, né? À comparação, principalmente nas redes sociais. A minha vida é linda, mas quando eu vou olhar lá nas redes sociais, acho que ela não é tão linda assim, né? E o que está lá não é verdade, irmãos. Não é verdade. Pode até ser que alguém poste, né, um momento verdadeiro, né? Tem gente que gosta de compartilhar, mas nem sempre é. A gente teve uma experiência assim, muito recente de uma família amiga que foi viajar. Onde é mesmo, amor? Em um lugar chiquetoso aí, que eu não vou saber, de praia. E umas postagens lindas, super merecido, né? Juntaram lá o dinheiro e tal. Mas, por 5 dias, eles tiveram que ficar dentro do hotel fechado, porque a família inteira pegou Covid. Isso não estava na rede social, essa vírgula não estava. Continuou lá, tudo lindo e maravilhoso.
né? Para os amigos, lógico, eles abriram o coração. Então, é complicado se o nosso parâmetro está na vida do outro ou se o nosso parâmetro está naquilo que a gente tem ouvido do mundo, né? Isso é muito perigoso. Então, quando a gente tem um coração voltado pela palavra do Senhor, esse ato de dar nos liberta dessa tirania mesmo do eu, né? E de enxergar o outro. É isso o que nós precisamos ter como motivação e propósito. Mas, além da motivação e do propósito que a gente já viu aqui, a gente tem promessas sobre isso, né? Deus é perfeito e misericordioso e tem as promessas voltadas para aquilo, para a obediência. Então, em Provérbios 11, 25, diz assim: quem é generoso, progride na vida. Quem ajudar, será ajudado. É um princípio de Deus. Em 2 Coríntios 9, 6 a 10, diz: Deus abençoa e dá as sementes e faz que elas cresçam e deem grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Lucas 6, 38. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que eles lhe der serão tantas que vocês não poderão segurá-las em suas mãos. Boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Atos 20, 35, Paulo diz: mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as próprias palavras do Senhor Jesus, que diz: a maior felicidade de dar do que em receber. É mais feliz quem dá do que recebe. Isso é um princípio de Deus, nós seremos felizes. Amém? Então, a gente tem motivação, a gente tem propósito e a gente tem promessa. Então, é por isso que o nosso coração, estando no Senhor, a gente vai praticar a palavra de Deus. Não é por modismo, porque agora tem vaquinha online, porque agora vamos ajudar, mas é onde está o nosso coração. Se nós não tivermos o nosso parâmetro pela palavra do Senhor, há um risco grande da gente ser só levado por movimentos. Amém? E vamos voltar na paçoca, irmãos. Eu não esqueci da paçoca. É ela que fez a gente ser sacudido aí. Alguém já comeu a paçoca? Não? Ah, já comeu? Que bom. Vocês gostam de paçoca? Vamos aqui uma enquete. Quanto que vocês acham que custa uma paçoca? No varejo mesmo, tá bom, irmãos? No varejo. Quanto? R$2? R$2. Quanto? Quem dá mais, quem dá menos? R$1. R$1. 1,20, isso, muito bem. 50 centavos, no atacado, é quase isso, né? Mas por que eu disse que tudo começou com a paçoca? Vou contar para vocês. Estávamos lá na praia, correndo atrás das coisas do apartamento, ano passado, e paramos num farol. Paramos no farol e lá vem o senhor vendendo paçoca. A gente gosta muito de paçoca. Então, chamamos o senhor, me dá 3 paçocas. E eu abri a bolsa e tinha R$20. Irmãos, é bem raro eu ter dinheiro na bolsa. Já passei uns perrengues aí por causa disso, mas é muito difícil eu ter dinheiro, porque a gente usa muito cartão, né? Mas eu tinha R$20. Quando eu tirei os R$20, ele disse assim: mas eu não tenho troco. Era umas 3 e pouco da tarde. Então, não sei se ele chegou ali aquela hora, se ele, de fato, não tinha vendido as paçocas. E eu fiz: então, ok, obrigado. Peguei os R$20, devolvi as paçocas. Afinal, eu queria comprar paçoca. A gente gosta de paçoca. E eis que o senhor, então, estende a mão na paçoca e diz assim: não, dá para o menino. O menino é o João Pedro. Que não vai ficar com vontade da paçoca, tenho certeza, estava tudo bem. E eu fiz: não, imagina, ele é grande, talvez ele viu no banco de trás, né? Um pai, uma mãe, um menino, achou que era criança. Falei: não, muito obrigado, ele não vai ficar com vontade. E nós saímos. Vida que segue. E a loja era 2 quarteirões depois que a gente virou a esquina. E quando a gente parou na loja, a ficha caiu. Assim, caiu geral. E a gente falou:
a gente não conseguiu comprar paçoca por R$20. Mas o tiozinho ia dar uma paçoca para a gente. Era tudo que ele tinha ali. E ele ia dar uma paçoca. Para o João não ficar com vontade. Irmãos, aquilo foi tipo, acorda aí, minha filha. Acorda aí. E ficamos ali, falamos um pouco mais do homem, da atitude dele, do coração, e não sei o que lá, e aquilo inquietou. Vamos voltar lá. Vamos voltar, vamos pegar a paçoca, vamos dar os R$20. Né? Mas não foi a intenção inicial, irmãos. Ninguém queria abençoar o homem da paçoca, não. A gente queria comprar paçoca, só. Mas depois daquele gesto, a gente ficou um pouco constrangido, né? E voltamos lá. Como a gente passou na loja, levou, sei lá, nem 40 minutos, quando a gente voltou, chamei o homem, pedi a paçoca, e ele lembrou e fez assim, mas eu ainda não tenho troco. Aí eu falei, não, a gente gostaria de te dar esse valor, né, te abençoar com esse valor. Ele ficou super emocionado, a gente também, como diz o João, lá vai ela chorar, e aí eu chorei também junto com ele. E ele ficou lá emocionado, enfim, e nós entregamos o dinheiro. Né? Mas não é uma atitude assim, né, do nosso dia a dia. A gente precisa de uns chacoalhões, às vezes a gente precisa retomar a motivação do nosso coração para isso. Né? E aí, emendando, eu tenho 5 experiências para falar, se vocês me permitirem, porque o Senhor é maravilhoso, né, irmãos? Ele vai construindo, até Ele falar, agora você entendeu, agora você entendeu. O que aconteceu? O começo do ano passado, quem tem cofrinho aqui em casa? Tem cofrinho? Os mais antigos, né? Eu já estou quase na linha dos mais antigos. Mais novos, acho que não sabem nem o que é cofrinho. Afinal, a gente usa muito cartão também, não tem muito troco de moeda. Mas a gente sempre teve o hábito do cofrinho em casa. Quando o João era pequeno, chegava final do ano, a alegria de contar moeda, trocava lá na farmácia, e aí a gente levava numa loja, olha, vamos escolher aqui um presente. Depois ficou maior, a gente usa, às vezes, numa viagem, num restaurante, sempre tivemos o hábito do cofrinho. O ano passado começamos um cofrinho, e aí eu tive um insight. Eu falei, gente, vamos fazer esse cofrinho, mas vamos, no final do ano, a gente ver alguém para a gente abençoar. Isso lá no começo de 2021. Mas quem? Eu falei, não sei. Depois a gente vê quem. Não tinha nem ideia, irmãos. Nem ideia. Vou dar na rua, o que eu vou fazer? Não sei. Mas eu falei, vamos guardando o dinheirinho aí. E esse cofrinho era um pouco diferente, porque era um porquinho, literalmente, e a boca abria. E aí, quando a gente precisava comprar pãozinho francês, ia lá no porco. E eu falava para eles, tira a mão das moedas, não é nossa mais, a gente vai abençoar alguém. No final do ano, recolhemos lá as moedas. Quando aconteceu isso com esse senhor da paçoca, na hora eu falei, achei o dono do porquinho. Aí eles, falei, vamos dar para o tiozinho da paçoca. Né? Pensei, nessa idade, trabalhando, vendendo paçoca, a gente vai abençoar. Irmãos, nunca mais achamos o homem da paçoca. E olha que nós já passamos lá, mais ou menos no mesmo horário. Então, Deus abençoe que, de repente, ele tenha arrumado um outro trabalho e não precisa vender paçoca. Mas ele ainda está na nossa mira. A gente ainda vai tentar mais um pouquinho achar o homem da paçoca para a gente dar o dinheiro do cofrinho. E aí, falando em cofrinho, foi muito interessante que a Tati, num domingo, contou daquela casa que eles estavam construindo para as crianças carentes, né? Eu não lembro direito o nome lá do lugar, Vale da Bênção, será que é isso? Vale da Bênção. E eles estavam construindo. E aquilo tocou muito meu coração. Naquele domingo eu fiquei com as crianças e eu falei com elas, né, do quão abençoadas elas são, que elas têm casa, pai, mãe, brinquedo, alimento, tal. E no outro domingo eu trouxe um cofrinho cada uma e propus para elas, olha, vamos começar a juntar aqui, né, as moedas para a gente abençoar alguém. Conversa com o papai, conversa com a mamãe. E aí, de novo, né, gente, como a gente aprende com a criança? A criança é muito verdadeira. As minhas moedas, tia. As minhas moedas. Acho que você não está entendendo. Eu tenho um bom comportamento a semana inteira. Meu pai me dá as moedas no final de semana e você está falando que eu vou ter que dar as minhas moedas? Esse é o nosso coração, né, irmão? Não é o da criança, não, é o do ser humano. E aí a gente conversou novamente com elas, enfim. Mas olha
né? Como está o nosso coração. Enfim, e aí o dinheiro do cofrinho está lá, a gente ainda está tentando achar o tiozinho da paçoca. Mas Deus colocou uma outra pessoa no nosso caminho. Ai, ai. A outra experiência. Estávamos nós lá na praia. Por que tudo na praia, né? Porque acho que lá a gente dá uma desligada, não sei. A maioria que aconteceu lá na praia. Estávamos na praia, eu, o Júnior e a Cristal, a cachorrinha, no calçadão. Vocês já viram calçadão de praia no verão? É um vai e vem, vai e vem. Quando você está com um cachorro, então quem gosta para, brinca, conversa, né? E os meninos tinham ido de bicicleta, o João e um amigo, para o Forte. Então, a gente está na aviação, o Forte fica exatamente 5 quilômetros de onde a gente estava. Por que a gente sabe? Porque a gente calculou. Então, eles iam 5 quilômetros e iam voltar 5 quilômetros pela ciclovia. E lá estávamos nós, no calçadão. E passa gente, vai gente, volta gente. De repente, veio vindo uma senhora. Uma senhora catando latinha. Então, ela tinha lá o seu carrinho, né? Uma senhora simples, com uma roupa bem gasta, a calça, inclusive, rasgada, mas era uma senhora muito bonita. Ela tinha um chapéu com uma fita, um lencinho amarrado aqui, de poá, de bolinha. Então, se você olhasse ela daqui para cima, você ia achar que ela era uma mulher de alta sociedade. A mulher era arrumada, bonita, bonita. Mas, daqui para baixo, ela estava nas condições ali de catar latinha. Quando ela passou, a gente viu. Eu falei para o Júnior, nossa, que senhora bonita, né? E catando latinha. E, às vezes, na praia a gente comenta, tem muito senhor de idade vendendo picolé, né? Eu falo que o meu sonho era comprar o carrinho e falar, vai para casa, né? Vai para casa vendendo ali picolé. A gente tem o desejo, às vezes brotam os desejos, assim, mas a gente tem que sentir e agir. E aí, naquela discussão entre eu e ele, a mulher passou e eu tinha um dinheirinho no bolso, porque a gente tinha levado para comprar sorvete depois. E eu falei para o Júnior, eu vou dar um dinheiro para essa mulher. Aí ele vai. Aí eu me virei para correr, porque eu imaginei, o tempo da gente... A gente é demais, né, irmão? Demora para decidir as coisas, entendeu? Até a gente falar, negociar o que ia fazer. Eu pensei, a mulher já foi embora. Virei para correr, quando eu viro, ela está sentada no próximo banco. E aí eu cheguei lá, né, falei, oi, boa tarde, tudo bem? Né? Eu posso dar esse dinheiro para a senhora? Tinha R$ 35, irmãos. Juntei assim, falei, posso dar esse dinheiro para a senhora? Ela falou assim para mim, como você me viu? Ela não falou obrigado, ou não preciso, não aceito. Ela falou assim, como você me viu? Eu falei assim, eu estava ali, eu não saberia o que falar para a mulher, porque ao invés dela me responder, o que tinha que responder para ela agora. Eu falei, eu estava sentada ali, ó, com meu marido, com a cachorra, até mostrei a Cristal, estava sentada ali com meu marido, eu vi a senhora vindo e Deus me tocou para eu dar esse dinheiro para a senhora. Ela falou assim, mas como que você me viu? Eu falei, meu Deus, será que ela não está entendendo? Ela era portuguesa, irmãos, mas ela falava bem. Uma senhora portuguesa. Eu falei, eu vi a senhora passando. A senhora aceita? Aí ela falou assim, é que eu estou vindo do Forte. Eu vou para lá de manhã, isso era umas 5 horas da tarde. 5 quilômetros. Eu vou para lá de manhã para catar latinha e eu volto. Então, ela tinha ido 5, estava voltando mais 5. E aí eu paro no meio do caminho. Eu penso para mim, ela andou 10 quilômetros, parou algumas vezes, e como que eu vi ela? Né? Talvez na andança dela, ninguém nunca tinha visto ela. E aí eu ofereci novamente, ela, obrigado. Depois nós descobrimos que custa R$ 7,50, hoje está o quilo da latinha, então, é correspondente a 5 quilos, né, o valor que a gente deu ali. Mas, de novo, irmãos, não é o recurso, é o propósito. Né? Foi uma paçoca de R$1 ou 50 centavos no atacado. Então, é isso que o Senhor tratou com a gente, né? Com essas experiências. Aí teve uma outra. Vamos lá no mercado, tudo no ano passado, tá bom? Tudo uma consequência, assim.
Fomos no mercado, paramos em frente, porque não precisava parar no estacionamento, era rapidinho. Descemos, compramos algumas coisas, voltamos. Quando a gente voltou, tinha um senhor olhando o carro, que ele não estava lá. Porque quando tem alguém olhando, eu já falo, olha, hoje eu não tenho, porque às vezes eu não tenho mesmo. Não tenho na bolsa. Precisava ter, mas não tenho. Mas não tinha ninguém. Quando nós voltamos, esse senhor veio na direção, e o João, bem preocupado, mãe, vamos procurar, vamos dar um dinheiro. Cadê? Não tinha, nem no porta-moeda, nem na minha bolsa. Mãe, mas e agora? Não tenho dinheiro, mas e agora? Aí eu falei, João Pedro, ele não estava aqui quando a gente foi. Tipo assim, eu não tenho obrigação de dar. Né? Ele não estava aqui quando a gente foi, eu vou chamar ele, então vou falar, senhor, eu não tenho como lidar, porque eu não estou preparada, não sabia. Mas, na hora, me veio assim, não vou dar nada, né? Coisinhas do Espírito Santo, viu, gente? Não é da nossa mente, do nosso coração, bonzinho, não. E eu chamei ele e falei, olha, senhor, boa tarde, tudo bem? Era bem próximo da hora do almoço, no sábado. Eu falei, olha, a gente desceu, eu não vi o senhor aí, eu, de fato, não tenho, né, em dinheiro para poder te dar. Mas o senhor aceita uma bolacha? A gente tinha comprado bolacha salgada. Nossa, ele ficou super feliz. Ele falou, claro, eu aceito. Estava um sol quente, acho que era perto da hora do almoço. E a gente deu o pacote de bolacha. E o senhor foi falando conosco. Não é o que dar, né, irmãos? É o como dar. É como está o teu coração. É como está a tua motivação para aquilo. E aí, a última experiência, tá bom? Estou terminando. Mas é porque o Senhor, né, foi tratando, então faz sentido eu falar, porque, de novo, é sobre Ele, né? É o parâmetro dele, não é o nosso. Nós recebemos uma vizinha nova. Vizinha bem de parede mesmo. E aí, no sábado passado, aquela movimentação de mudança, se via que a família estava ajudando, vinha carros. Então, não deu para a gente perceber quem ia morar ali de fato. No domingo, estava tudo calmo. Da minha cozinha dá para eu ver a casa de baixo, porque fica no alto, mas eu não vi movimento, não vi gente para fora, então eu não sabia quem eram os meus vizinhos. Viemos para a igreja, e aí eu tive a ideia, eu falei assim, vamos passar na floricultura, eu vou comprar um vasinho de flor, eu vou lá e vou falar, olha, seja bem-vinda, né? A rua aqui é calma, é assim, a gente está em casa praticamente todos os dias, se você precisar de uma ajuda. Por que eu tive essa ideia? Porque eu lembrei de uma vizinha que foi morar na rua da minha tia. A rua da tia Cida, da tia Loura, da dona Euclídia, do seu Elias, que eram pessoas de idade. O que essa vizinha que chegou fez? Ela comprou um vasinho de flor, anotou o telefone dela num papelzinho, bateu na casa dessas senhoras e disse assim, olha, eu estou vindo morar aqui. Se vocês precisarem de mim, tem o meu telefone, né? E aí eles falaram para mim, ué, mas então, quem tem que dar flor para você é ela. Né, irmãos? Tá tudo certo, é isso mesmo. Pelo exemplo, ela que tinha que vir me dar, afinal, ela que está chegando lá, ela que quer fazer uma boa vizinhança. Ó os parâmetros, né, que a gente tem. E eu falei, mas eu senti de dar a flor para ela. Vou comprar a florzinha. Passamos lá na floricultura, comprei a flor. Mas e a entrega? Ah, irmãos, era a hora do almoço. Falei, agora não dá, que eu vou atrapalhar o almoço. Demora um pouco mais para a gente almoçar de domingo, arrumei a cozinha, 3 horas. Ah, agora eles devem estar descansando, né? Não vou lá, não. Aí eu dei uma descansadinha. Quando foi umas 5h30, 6 horas, eu fiz, ixi, agora está ficando um pouco escuro. Acho que é melhor não. Acho que é melhor não. Ouvi o liquidificador da mulher. Falei, pronto, está fazendo o lanche da tarde. Que vou lá atrapalhar? Quando eu vi, já estava escuro de verdade. Falei, não vou, porque a gente, né, é difícil. Eu acho que hoje ainda é mais difícil, a gente estava comentando isso. Né? Para eu ir na tua casa, eu tenho que te avisar com uma semana antes, para dar tempo de você se organizar. Né? Antes era mais simples, parece. Né? E eu não entreguei o vaso de flor. Fui lá, pus uma água na flor, porque eu pensei, meu Deus, segunda-feira, aí já era, começa a trabalhar, que hora que eu vou parar? Mas eu tinha marcado para fazer meu pé na hora do almoço. Eu falei, então eu vou sair 15 minutinhos antes, vou passar lá. Quando eu saí da porta, estava entrando um carro. Porque a pessoa que está morando não tem carro, mas ela tem uma cunhada que mora, aí eu já descobri, que mora lá nos predinhos perto da minha casa, que ajuda ela com as compras, né? Então, ela estava chegando com o carro. Aí eu já, né, aproveitei a oportunidade e falei, olha,
eu sou vizinha aqui, né? Queria dar boas-vindas, se vocês precisarem de alguma coisa. Aí conversamos um pouquinho, nome e tal. E aí eu entendo que deixei as portas abertas para um convite, para falar alguma coisa. Então, é isso que o Senhor trabalhou aí com essas experiências. E aí, frutos, né, irmão? Às vezes você vai falar, tá bom, você abençoou lá o homem da paçoca, a tiazinha da latinha, deu a florzinha, né? E os frutos? Pode ser que a gente veja, né? Os frutos é para a glória de Deus, a gente já viu. Mas pode ser que a gente veja mesmo os frutos, ou pode ser que a gente não veja os frutos. E está tudo bem. Mas eu queria contar um fruto que eu vi. E que vocês fizeram parte. Quem aqui já abençoou a missão Ebenezer? Você já deu? Um dinheiro, um leite, um óleo, um açúcar? Né? De novo, não importa o quê, não importa o coração, como a gente está disposto a obedecer ao Senhor. E no carnaval, nós fomos na Bola de Neve, lá na Praia Grande. Chegamos um pouco cedo, porque é bem cheio, estávamos lá sentados. Quando eu olho do lado, eu falei para o Júnior, eu conheço essa mulher. Conhece? Né? Porque a praia, gente, a Praia Grande é muito grande. Onde está a Bola de Neve é bem perto de onde a gente costuma ficar na praia. Então, dificilmente ela é da praia. Eu falei, eu conheço. Fiquei puxando na memória e lembrei, irmãos. Era uma moça da missão Ebenezer. Por que eu lembrei? Porque no velório da pastora Helena, ela estava lá grávida com o marido. E a gente já se alegrou muito de ver que ela saiu da missão, construiu família. E quando eu vi ela ali, quer dizer, olha, porque o pastor naquela noite ainda disse, irmãos, carnaval é muito complicado, que as pessoas vão, depois voltam toda estourada, né? Voltam pedindo a misericórdia do Senhor. E quando eu vi ela ali, bonita, até porque quando a gente vai também visitar a missão, você sabe se a pessoa está limpa, como eles dizem, ou não, né? Dá para ver pelo próprio semblante, pela roupa. Irmãos, olha o tempo que passou. Quantos anos faz que a pastora Helena faleceu? 2, 3? Foi antes da pandemia, com certeza. Uns 3. Então, ela estava ali, firme nos caminhos do Senhor, né, com o filho já fora da barriga, estava entregando ali na salinha, com o marido. O leite virou vida eterna. Né? O óleo virou vida eterna. É fruto para a glória de Deus. Amém? Então, é isso, irmãos. Glória a Deus. Eu até coloquei aqui para... Mesmo que a gente ache que é pouco, né? Eu te garanto que não é, porque é um coração disposto a servir. Não importa o valor real, mas a diferença que ele vai fazer. Então, é a paçoca para uma criança, né? R$1. Todo mundo tem R$1 hoje para comprar paçoca para o filho. Mas ele se importou mais com o meu filho do que eu. Eu ia deixar sem a paçoca mesmo. Né? R$35 é 5 quilos de latinha que ela ia pegar. Mas o que tocou ela é, como você me viu? O vasinho de flor, irmãos, foi R$12 o vasinho de flor. Sabe aquela florzinha bonitinha, coloridinha que a gente compra? Mas é o acolhimento, é a porta aberta para mostrar a generosidade, a graça e o amor de Deus. Amém? Então, é isso. Não importa o recurso, mas que o nosso coração esteja pautado aí no parâmetro do Senhor, né? Na palavra, nos mandamentos do Senhor, naquilo que é do reino do Senhor e não daquilo que a gente acha ou daquilo que a gente ouve. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo que está conosco. Senhor, o teu Espírito Santo poderoso, mas também sensível para nos atrair, para nos ensinar, para fazer-nos voltar, Senhor, aquilo que te agrada, aquilo que de fato é um propósito eterno, que vai gerar fruto, Senhor, para glorificar o teu nome, para abençoar as pessoas. Que assim seja o nosso coração. Que a cada dia possamos voltar para o Senhor, para a tua palavra, para saber o que o Senhor quer e espera de nós, baseados na tua direção, Senhor, na tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Elaine.
Obrigado por essa palavra. Irmãos, tenho algo para fazer nessa manhã. Na segunda música, o Senhor falou para mim: conduza o meu povo ao arrependimento. Eu fiquei extremamente constrangido e falei: Senhor, eu sou o teu povo. E aí eu comecei a orar e falei: Senhor, fala o que o Senhor quer fazer. E Ele diz: conduza o meu povo ao arrependimento. E eu falo isso com muito temor. O Senhor está nos chamando ao arrependimento. Essa palavra que a Elaine trouxe foi o sinal para mim de que eu deveria realmente fazer isso. Porque tem vezes que o Senhor fala, eu falo: tá bom, Deus, eu vou levar para casa, vou entender isso e depois a gente conversa. Mas tem coisa que não dá, tem que ser na hora. O conceito de arrependimento, eu tenho 10 anos de convertido, aprendi arrependimento lá no começo, e eu sempre achava que arrependimento era ficar triste por uma coisa errada que eu fiz. Não é? Não tem essa ideia? Vou me arrepender, Deus. Eu fiz coisa errada. Arrependimento é você está andando por um caminho errado, você percebe que está errado, volta para trás e dá um passo em direção ao que é certo. Ficou claro? Se eu não ajudava o próximo, eu vou me arrepender e vou começar a ajudar o próximo. Se eu não trato bem os meus pais com palavras duras, palavras difíceis, eu vou me arrepender e vou começar a trazer palavras boas. Vocês estão entendendo o que é arrependimento? Não é simplesmente parar e perceber que errou, mas sim dar um passo contrário àquilo que você errou. Está claro isso? Nós precisamos nos arrepender. Eu preciso me arrepender das decisões que achei que era certo. E não era tão certo assim. E a gente volta e dá o passo contrário. Vamos fazer isso? Eu não sei o que está no teu coração, eu não sei o que o Senhor quer fazer, eu não sei mesmo. Você sabe no seu coração o que o Senhor está falando: para de fazer. Ei, chega. Você sabe. Eu não sei, eu não tenho uma lupa do teu coração, mas o Senhor está dizendo: conduz o meu povo ao arrependimento. Eu vou pedir a ajuda dos músicos aqui, com uma música, um louvor que nos leve ao alto e nos ajude a chegar aos pés do Senhor. Vamos fazer isso? Baixe sua cabeça, eu acho que fechar os olhos ajuda, porque a gente não se distrai. Olha para dentro do teu coração e vê o caminho mau. Olha para dentro do teu coração e fala: Senhor, eu não sei também, mas me faz mal. Eu me arrependo, Senhor. Me perdoe. Me perdoe pela palavra dura que eu dou para os meus filhos, para o meu pai, para minha mãe. Me perdoe pelo tempo não dedicado ao Senhor. Me perdoe pelo bom dia que eu não dei, pelo trocadinho que eu não dei, pelo recurso que eu não ofereci. Me perdoa, Senhor. Hoje nós, Pai, como igreja, fazemos uma reflexão de como está a nossa vida hoje. E nós queremos entender onde está o nosso erro, voltar e dar um passo em direção ao que é certo. Que a nossa igreja, Comunidade Cristã El Shaddai, comece
em nome de Jesus, fazer o que ela foi chamada para fazer neste lugar, nessa cidade. Senhor, perdoa o nosso mínimo de dedicação. Nós queremos melhorar. É só o Senhor que pode nos fazer melhorar. Perdoa se nós estamos olhando para o eu ainda. O Senhor nos ensinar a amar o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então nos ajude a amar o próximo mais, Jesus, mais. Nos ajude a entender o que é compaixão. Purifica os nossos corações. Purifica os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Sinto o olhar, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração.
no teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Glória a Deus. Querido Pai, no nome de Jesus, nos alegramos em Ti. E Te agradecemos porque o Senhor está em nosso meio. O Senhor tem se revelado e se revela de várias formas. Muito obrigado, ó Pai, por falar aos nossos corações nesta manhã, de muitas maneiras. Muito obrigado, Senhor, por envolver-nos em Seu amor, bondade, compaixão. Muito obrigado, Senhor, por revelar como o Senhor deseja o nosso bem, como deseja o nosso progresso, nosso crescimento.